Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Bruno Costa e no vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito de como criar um plano de ação. E o vídeo de hoje ele vai ser dividido em três partes. Na primeira parte você irá ver o que você deve pensar para criar um plano de ação. Na segunda parte desse vídeo você irá ver o que você precisa fazer para um plano de ação acontecer. E na terceira parte do vídeo, eu irei mostrar alguns modelos de plano de ação. Então, vamos lá. Mas antes de iniciar na primeira parte desse vídeo, eu queria lhe falar, se você tem dificuldade de romper com a barreira do planejamento, eu tenho um playbook chamado Como Romper com a Barreira do Planejamento. O link de acesso a esse playbook está na descrição desse vídeo. Então vamos lá. O que você deve pensar para criar um plano de ação? Eu separei aqui 5 pontos importantes que devemos pensar quando queremos criar um plano de ação. O primeiro ponto é os resultados desejados. Os resultados desejados são a meta. Vou trazer aqui um exemplo bem simples, para ficar um pouco mais didático. Pensemos no seguinte, que você quer sempre deixar as louças limpas no final do dia, para que no outro dia pela manhã não tenha nenhuma louça suja. Então a meta é deixar as louças limpas no final do dia. Esse é o resultado desejado. E dentro desses resultados desejados existem as prováveis restrições. No exemplo específico, por exemplo, podem surgir as restrições como a falta do detergente, a esponja acabar riscando as louças ou a palha de aço acabar gerando alergia na pele da pessoa que está utilizando, ou até mesmo que o sabão em barra acabe gerando algum tipo de odor que gere um tipo de náusea ou enjoo em determinada pessoa. Isso pode ser as prováveis restrições. E restrições são anomalias. Anomalias podem ser entendidas como problemas. Nesses dois pontos, resultados desejados e prováveis restrições, eu gravei um outro vídeo que eu vou deixar o card no final desse, que você pode clicar e assisti-lo, que você vai entender um pouco mais sobre a questão de metas e anomalias. E o terceiro ponto que devemos ter em mente na criação de um plano de ação são as revisões futuras ou os ajustes. Ainda no exemplo da questão da louça limpa, uma das revisões futuras é verificar se as louças estão sendo lavadas corretamente ou se na lavagem das louças elas não estão sendo quebradas. Porque se elas estiverem sendo quebradas, aí devemos pensar num quarto ponto, que aqui são os pontos de controle, ou o pop. Que o pop não é um ritmo musical, mas sim os procedimentos operacionais padrões. Que no caso, se na lavagem de uma louça ela está sendo quebrada, então os procedimentos operacionais padrões não estão sendo seguidos corretamente. Então é preciso verificar um pouco como é que está sendo a lavagem daquela louça. E o quinto ponto que devemos pensar quando queremos criar um plano de ação é a questão do tempo, o seu uso e sua duração. Ainda nesse exemplo da lavagem da louça, tem que existir um tempo específico para esta lavagem das louças. Aqui em casa a gente sempre gosta de lavar no final do dia, para que no outro dia
a pia não amanheça amontoada de utensílios sujos. Então, sempre no final do dia, a gente gosta de fazer a lavagem das louças. Então, acho que deu de ficar claro sobre os 5 pontos que a gente deve pensar quando quer criar um plano de ação. Eu trouxe esse exemplo um pouco simples, mas serve bem para entendermos que é necessário pensar em alguns aspectos quando queremos criar um plano de ação, seja dentro de um projeto, seja dentro de uma empresa ou em qualquer âmbito da nossa vida. O segundo ponto que esse vídeo se divide é no seguinte: o que você precisa fazer para um plano de ação acontecer? Ainda dentro desse exemplo da, da lavagem da louça, eu estava recordando, estava até conversando com minha esposa um dia desses, que a nossa vida ela tem alguns pontos que se assemelham muito àquela o mito de Sísifo. Esse é o nome dele, Sísifo. Sísifo é a mitologia de Sísifo na Grécia antiga. Dizia que ele acabou meio que desafiando os deuses e foi condenado a sempre rolar uma pedra para cima da montanha, e quando ele estava lá, pertinho de chegar, próximo ao topo da montanha, a pedra caía e ele tinha que subir rolando aquela pedra novamente. Às vezes, o lavar da louça em casa é meio que isso. Todo dia tem louça para lavar. E se a gente não lavar, não terá louça limpa. Então, às vezes, tem um pouco dessa dinâmica na nossa vida. Mas continuando aqui, o que você precisa fazer para que um plano de ação possa acontecer? A primeira coisa que devemos fazer para que um plano de ação possa acontecer é a tomada de decisão, no sentido de que alguém deve se responsabilizar pela ação. Por exemplo, dentro da lavagem da louça. Não sei se você tem essa dinâmica de lavar louça na sua casa, mas aqui eu e minha esposa, a gente reveza na lavagem, um dia um lavo, outro dia outro lavo. Então, nós dois temos essa responsabilidade pela tomada de decisão de lavar a louça. Então, na criação de para que um plano de ação possa acontecer, é necessário que você tenha essa tomada de decisão. E um outro ponto que também é de suma importância é a questão da comunicação. Um dia desses eu estava assistindo a formação do padre François, que ele falava um pouco sobre fé e revelação, no sentido de que a fé e a revelação, elas devem ser credíveis e, como era o nome que ele falava, outro nome, deixa eu ver se eu me recordo aqui, credíveis e dignas de serem entendidas. Não era muito bem isso, dignas de serem entendidas, mas serve um pouco. No sentido, e isso se encaixa muito bem na comunicação. A comunicação, ela deve ser digna de ser entendida, no sentido de ser clara, que se tenha fé naquela comunicação e que ela seja credível, tenha uma credibilidade. E o outro ponto para que um plano de ação possa acontecer são questões das oportunidades. No ponto no primeiro ponto desse vídeo eu falava sobre a questão das anomalias. E as anomalias, elas são problemas, e os problemas eles podem ser entendidos como oportunidades para um melhoramento. Por exemplo, na lavagem da louça, pode acontecer um problema de que a bucha possa riscar um pouco da louça.
Então, isso é uma oportunidade de melhoramento para que possa se verificar um novo tipo de esponja ou de bucha que possa ser utilizado ali naquela louça para que ela não possa ser riscada nas suas lavagens. E outro ponto importante que temos que ter em mente para que um plano de ação possa acontecer são as questões das reuniões. Tem um livro muito bom que se chama O Gestor Eficaz. E em um dado ponto desse livro, o autor vai falar sobre a questão das reuniões. Dentro da dinâmica de um projeto, existem várias reuniões que são necessárias para que as coisas aconteçam. E essas reuniões elas devem ser algo que gere um retorno produtivo, não no sentido de que sejam reuniões enfadonhas. E para que as reuniões não sejam enfadonhas ou desnecessárias, elas devem sempre abordar um ponto específico. Não podem ser reuniões generalistas, onde todo mundo coloca várias coisas. Não. As reuniões elas devem sempre ser sobre um determinado ponto específico para se trabalhar em cima daquele ponto específico. E a terceira parte desse vídeo é um modelo de plano de ação. Existem inúmeros modelos de plano de ação, mas eu trouxe dois aqui que eu creio que eles exemplificam bem como pode ser montado e executado o plano de ação. O primeiro plano que eu trouxe aqui é o PDCA. O PDCA ele consiste da seguinte maneira. Na primeira parte, é necessário que se tenha um planejamento, e esse planejamento ele segue uma sequência, que no caso seria a identificação do problema, a análise do fenômeno. A análise do fenômeno são as circunstâncias que estão gerando aquele problema, a análise do processo, quais são o processo que está gerando aquele determinado problema, ou melhor, quais são as repetições de ações que estão gerando aquele determinado problema. E depois disso tem-se um plano. A partir do momento que se identifica o problema, faz-se uma análise do fenômeno e a análise do processo, se cria o plano. E daí a gente entra na segunda parte do PDCA, que é o fazer, a questão de executar o plano montado. E depois que se executa, ou se vai executando o plano de ação, é necessário fazer verificações. E essas verificações, elas consistem basicamente para saber se está dando certo ou não. No exemplo anterior que eu tinha dado, da lavagem da louça. Se na lavagem da louça elas estão sendo quebradas ou tem muita quebra de louça, então quer dizer que o plano de ação para a lavagem daquelas louças não está surtindo efeito, porque não adianta eu lavar louças e quebrar mais do que eu lavo, porque eu vou estar tendo várias perdas. Então, é necessário que se volte ao início e faça uma nova identificação, uma nova análise do fenômeno, dos processos e se reconstrua um novo plano para que possa se executar novamente e aí faça uma nova verificação e veja se está dando certo ou não. Se está dando certo, ok. Então aí já pode-se ter uma padronização e nisso se conclui o plano no modelo PDCA. O outro tipo de modelo de plano de ação é o 5W1H. Tem o 2H também, mas eu trouxe aqui o 5W1H, que consiste em quê?
O primeiro H se refere à questão do o quê. E podemos entender ele como a ideia ou a meta, no sentido, ainda sendo um pouco repetitivo no exemplo, mas eu gostei dele porque ele é simples de se entender, mas se encaixa perfeitamente na questão de um plano de ação. Não que fique só reduzido a isso, mas a nossa mente pode se abrir para replicar em inúmeros projetos que surgem na nossa vida. Então, o primeiro W do 5W1H consiste no o que, a ideia. Depois, o segundo W é quem. Então, a partir do momento que se tem uma ideia, uma meta do que se fazer, é necessário que também se tenha um responsável para se fazer aquele procedimento. E o terceiro W do 5W1H é o prazo. É necessário que se tenha uma data para que as coisas não fiquem muito dispersas ou perdidas durante o percurso. Quando nós temos um prazo para executar, as coisas acabam fluindo melhor do que deixar as coisas meio dispersas. A dispersão acaba gerando meio que perdas desnecessárias. E o quarto W do 5W2H é a questão do local. É necessário que se tenha um local específico ou local determinado para que a determinada ação possa acontecer. E o quinto W se consiste na razão, no sentido de por que aquilo está sendo feito, qual a razão daquilo está sendo feito, qual o benefício de isso está sendo feito. E o H consiste no como isso será feito. Então, é nisso que consiste o modelo do plano de ação 5W1H. O 2H eu não trouxe aqui, é 1H. E de bônus, eu queria falar o seguinte, isso é uma opinião minha agora. Um plano de ação, ele não necessariamente é um trilho, mas é trilha. E o que seria isso? Um plano de ação, ele não é algo fixo, que você vai ficar ali meio que bitolado nele. Se não acontecer do jeito que você planejou, as coisas não vão funcionar. Não, não é bem assim. Um plano de ação, ele pode ser moldável, maleável. Tem uma frase também lá no livro O Gestor Eficaz, que fala sobre Napoleão Bonaparte. E diz que ele, quando ia planejar as suas batalhas, quando ele planejava as suas batalhas, na execução da batalha em si, muitas coisas não saíam como ele tinha planejado, mas nem por isso ele deixava de fazer um planejamento. Por que ele não deixava de fazer um planejamento? Porque ele não queria ser pego pelo acaso ou não queria se deixar ser tomado pelos imprevistos. Então, um plano de ação, ele não necessariamente vai ser seguido todo à risca, mas ele vai lhe ajudar a perceber possíveis imprevistos que possam acontecer. E diante desses imprevistos, os planos de ação, eles podem ser alterados, no sentido de que essas alterações possam trazer uma melhoria para a sua execução. Então, isso era a ideia que eu queria trazer para você de como montar, de como criar um plano de ação. Espero que isso possa lhe ajudar em seus projetos. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, não esqueça de deixar um like, não esqueça de deixar o seu comentário. Um grande abraço e até a próxima.